Bom dia, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje vai ser da disciplina de Redação e nós iremos dar continuidade à revisão para a nossa segunda avaliação. Então, nós vamos rever o gênero entrevista e artigo de opinião. O que você precisa saber sobre o gênero entrevista? Que é um gênero que é o quê? Um entrevistador, ou seja, a pessoa que vai estar fazendo as perguntas, e o entrevistado, alguém que vai estar respondendo essas perguntas, ok? E é feito oralmente e pode ser publicado. Então, a principal característica do gênero entrevista é que ele é feito oralmente, ou seja, é feito naquele momento em que as pessoas estão conversando, uma pergunta e a outra responde. Essa entrevista, ela pode ser publicada, ou seja, ela pode ser digitada, escrita, você pode encontrar ela em revistas, em jornais e por assim em diante. Então, nós temos aqui algumas características do gênero entrevistas. Então, para ser uma entrevista, qual é a estrutura desse texto? Vai ter que ter um título, com certeza esse título vai ser entrevista com fulano de tal, e assim vai. O texto de apresentação, então é obrigatório ter aquele textinho de apresentação antes de começar as perguntas. E que texto é esse? É um que vai estar apresentando a pessoa que vai ser entrevistada, quem ela é, de onde ela é, o que ela faz, qual a sua profissão, e assim vai, se é cantor, se é um autor de filme, ator, e assim vai, gente. Nós temos as perguntas e as respostas, que é o corpo do texto. É onde a pessoa vai estar perguntando sobre a vida. O entrevistador vai estar perguntando sobre a vida do entrevistado e ele vai estar contando, respondendo essas perguntas da melhor maneira possível, certo, gente? Então, essas aqui são as características do gênero entrevista e o corpo do texto tem que ter esses elementos aqui. Isso vocês precisam saber, que se eu pedir para vocês escreverem uma entrevista, vocês têm que saber que não pode faltar o título, não pode ter aquele texto de apresentação no início e não pode faltar o quê? As perguntas e as respostas. Então, é obrigatório ter quem é que está fazendo as perguntas, normalmente vai estar escrito em negrito e as pessoas que vão estar respondendo vai estar num texto mais claro, numa letra mais clara, certo, gente? O próximo gênero é o artigo de opinião. Então, o artigo de opinião é um gênero muito parecido com a dissertação, que vocês já estudaram em sala de aula, em que a pessoa que está escrevendo debate e defende com argumentos uma tese, ou seja, a sua opinião a respeito de um tema que é polêmico. Então, o artigo de opinião é muito semelhante a ele. O que vai diferenciar é o que, gente? É que no artigo de opinião, a pessoa que está escrevendo, ela pode se incluir, ela pode usar o quê? A primeira pessoa, o eu. Você pode falar eu acho, eu penso, eu acredito, para mim e assim vai. E na dissertação escolar, normalmente a gente pede para ser algo mais o quê? Impessoal, algo que a pessoa não se inclua. Então, o artigo de opinião é um texto em que o autor se posiciona diante de uma questão polêmica, defendendo um ponto de vista pessoal sobre o assunto. E como é a estrutura desse gênero? Você tem que entender que vai ter título também, vai ser um texto escrito em parágrafos, em que a pessoa no primeiro parágrafo vai mostrar o assunto que vai ser debatido, vai mostrar o assunto que ele vai falar, sem ainda defender a sua opinião, vai contar e logo no segundo parágrafo ele já vai defendendo o que ele acredita ser certo sobre esse assunto. Então, ele vai expressar a opinião dele em primeira pessoa e ele vai ter que dar exemplos. Porque só a opinião dele não vai valer. Então, ele não pode dizer, eu acho por isso. Não, por que você acredita que é desse jeito? Então, você pode dar exemplos, você pode usar opiniões de pessoas especialistas, de doutores, de organizações. Então, tente incluir sempre isso no seu texto, para que tenha mais peso a sua opinião, para que você consiga argumentar de uma melhor maneira possível, tá, gente? Então, é isso que a gente vai estar cobrando de vocês na segunda avaliação e é o artigo de opinião que vai ser pedido para vocês na prova. Qual é o assunto ainda? Não sei, mas é um assunto polêmico, um assunto da atualidade, um assunto que vocês saibam falar sobre ele, ok, gente? E é isso, até mais.